Oi, oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Erlaine Rezende, que é fisioterapeuta, mestre em motricidade para geriatria, especialista em cuidado com idosos, criadora do curso de cuidadores de idosos humanizado, esposa do Herman e mãe da Duda. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no pódio de vocês. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bacana, né? E que eu puder contribuir, estou aqui para ajudar todos. Com certeza. Só que antes de começar, amiga, aquele pedido especial para você que está aí do outro lado assistindo a gente, que com certeza já conferiu nossa T1, nossa T2, está aí rolando. Faz o quê? Se inscreve no nosso canal, @tipoassimpod. Segue a gente no Instagram, TikTok e Spotify. Todos com Tipo Assim Pode. Por quê? Porque é gratuito, não paga nada e ajuda a gente. E ajuda muito a gente. Erlaine, conta um pouquinho pra gente aqui, saber um pouquinho da Erlaine, né, gente? Erlaine, sua cidade natal é Leopoldina? Isso, sou de Leopoldina, mas morei 20 anos no Rio de Janeiro. Olha, bacana. Bacana. E você se formou em fisioterapia lá no Rio? Não, então, a fisioterapia, engraçado isso, né? Quando a gente era jovenzinha lá antigamente, a gente não tinha todas as possibilidades de rede social. E minha mãe era professora, então era muito certo que eu também seria professora, até porque eu não tinha uma condição financeira muito alta, né? E aí eu fui fazer magistério, que nem existe mais isso, né? Eu sou da época, né, que dos primórdios. E aí eu fui fazer magistério e comecei a dar aula. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, muito novinho, já dava aula. E aí era muito certo que eu ia ser professora. E aí uma amiga minha me chamou, Erlaine, vamos fazer vestibular de fisioterapia em Friburgo? Aí eu falei, vamos. Aí uma outra amiga, vamos fazer o vestibular de fono em Petrópolis? Eu falei, vamos. Assim, tá? Desse jeito. E aí eu fiz a inscrição nas duas, e aí a de Friburgo foi antes a prova, e eu passei em Friburgo. Aí eu falei, vou fazer essa aqui. Nem fui fazer a de Petrópolis. O que era fisioterapia? Eu sabia que cuidava de pessoas, que ajudava pessoas e só tirava a dor de pessoas. Qual o conhecimento que eu tinha da fisioterapia a fundo? Nenhum, gente. Honestamente, eu fui fazer porque minha amiga me chamou. Só que aí Deus, né, eu falo que ele nos capacita e faz a gente gostar de coisas que às vezes a gente nem imagina. E eu comecei a fazer a faculdade, eu gostei logo de início, eu sempre gostei de idoso. Eu lembro de mim pequenininha, do lado de idosas, apertando os molinhos das gominhas delas, assim, que eu gostava de ficar perto de idoso. Então, logo no início da faculdade, né, eu já tinha gostado da parte de geriatria. E aí, no último ano, em Friburgo, estágio lá era muito ruim, e eu falei, não, agora eu acho que é melhor eu tentar fazer algo de diferente. Fui para o Rio, fazer o último ano de faculdade no Rio de Janeiro. Casada já? Não, solteira. E aí eu fui para o Rio, chegando no Rio, eu fiz o último ano, fiz estágio e era certo que eu ia terminar lá e ia vir embora. Minha família não tinha condição de ficar me mantendo e no Rio ainda era mais caro, né? Eu morava de favor na casa de um tio, mas não tinha como ficar lá. E aí eu fazia estágio numa clínica lá da universidade, uma clínica muito boa, que ia muita gente com muito dinheiro, tipo Ronaldo Fenômeno, aqueles irmãos que lutavam, como é que eles chamam? Minotauro lá, que eles também iam lá. Então, tipo assim, era gente com uma condição financeira muito alta e eu fazia estágio nesse lugar. E eu atendia um senhor que era dentista e ele me adorava. E aí, um belo dia, ele falou assim comigo, ele me ligou. Eu lembro que era Feira da Paz, gente. Eu tava vindo para a Feira da Paz, dentro do ônibus, ele falou, Erlaine, eu quero que você atenda um paciente para mim, uma paciente muito especial, não sei o quê, e ele falava muito da paciente muito especial. Aí eu falei, então, mas, seu Cláudio, eu ainda não tô formada, né? Era setembro, Feira da Paz, por isso que eu guardei a data, porque eu tava vindo para a Feira da Paz. E aí eu falei, para quem não sabe, Feira da Paz é uma festa que tem aqui no interior da gente, Leopoldina. E aí eu falei, mas eu não tô formada ainda, né? Só formo em dezembro. Ele falou, minha filha, você já é formada há muito tempo. E essa paciente era idosa, ou não? Era uma paciente idosa. E ele falou, você já é formada há muito tempo, você é muito boa. Eu quero que você atenda essa minha paciente, que era paciente dele, ele era dentista. E aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, então, essa paciente é a irmã do Silvio Santos. Eu, quê? Seu Cláudio, não tem a menor facilidade
A mão já tá até tremendo aqui. Eu não consegui nem fazer. Eu não tô nem informada, doutor Cláudio, não tem como. Ele falou, não, tem sim. Segunda-feira esteja no meu consultório que a gente vai conversar para alinhar, eu vou te explicar qual é o problema dela, e você vai atender ela. Ô, gente, imagina eu na Feira da Paz. Nem curtiu. Mas eu pulava. Eu falava, gente, muito! Eu ficava, gente, eu não tô acreditando. E eu contei para as amigas, muito feliz, então, não acreditando que aquilo fosse acontecer. Na semana seguinte, estava eu, na segunda-feira, lá na sala do Dr. Cláudio, né, no consultório, e aí ele me explicou como que eu ia fazer. Eu fui atender a mulher. Eu demorei 2h30 numa avaliação. Uma avaliação você gasta 1 hora, né? Eu demorei 2h30 na avaliação. E aí eu cheia de medo, eu fui na residência dela, né? Eu com muito medo de errar. Era a minha primeira paciente, era irmã do extremamente, santo, devia ser extremamente chique, luxuoso. Exatamente. E eu assim, meu Deus. É uma prova de fogo, É né? prova de Tipo assim, fogo. Eu não Você posso é errar, você, né? é. E eu não queria também decepcionar o doutor Sim, Cláudio, ele sim. estava me indicando, né? Enfim, minha primeira paciente já foi a irmã do Silvio Santos. E aí, graças a Deus, essas pessoas, depois eu comecei a atender uma outra irmã, depois eu comecei a atender o marido dela, né, que seria o cunhado do Silvio Santos. Enfim, eu virei fisioterapeuta da família do Silvio Santos. Olha, Gente, que bacana. acho chique demais, hein? E aí, eu ia voltar, né? Aí já aconteceu isso tudo, eu falei, eu vou ficar por aqui. E aí eu comecei a trabalhar, arrumei um lugar para dividir uma república, né? De pessoas que também trabalhavam. E eu morava com mais 4 meninas, cada uma tinha seu cantinho lá. E foi assim que eu fui vivendo, né? Não nada de ganhar muito dinheiro inicialmente. Eu queria arrumar um trabalho fixo, porque meu pai e minha mãe eram funcionários públicos. E eu tinha na minha cabeça que eu também tinha que ter o meu fixo, porque meu pai e minha mãe eram assim, então eu também tinha que ser assim. A gente é muito do que nossos pais eram. Sim, Né? é verdade. o espelho, né? É um A espelho. gente é um espelho. E aí eu consegui um emprego. Fiquei toda feliz. Nessa área também de idoso. Isso, numa Então tudo clínica corroborou de bar. para você ir para geriatria mesmo. Exatamente. E aí eu comecei a atender os pacientes, todos idosos, e aí eu consegui esse emprego nessa clínica. E aí eu ia começar, tipo assim, no mês que vem. Então a menina vai sair e você vai entrar, beleza? Beleza. No mês que vem, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, gente. Falei, eita, e agora, né? E aí foram, de certa forma, um certo problema, né? Cidade do interior, a gente tem que casar certinho, tudo direitinho. Sim, E eu sim. era a boa filha, boa neta, a boa, tudo. E eu errei, porque eu engravidei. Imagina, Nossa. foi um problema, né? E aí, quando eu engravidei, então vou voltar para Leopoldina agora, né? Meu marido, na época, a família dele tinha aberto uma lanchonetezinha que também nem dava para manter nem a família dele, nem a minha família que ia ter que ser formada, né? Mas até então a gente ia voltar, e aí um dia eu conversei com o Herman, aí tinha esse emprego lá, mas eu estava grávida, eu ia ter que falar pra mulher, né? Eu ia mentir. Pois é. Aí eu falei, não, eu vou falar pra ela a verdade, se ela quiser ela fica comigo, mas eu vou ser honesta, né? E aí eu ainda tava achando que ela ia ficar comigo, gente. Aí eu fui honesta. Lógico. Falei com ela que eu tava grávida, mas que eu ia trabalhar até o final. Aí ela E falou, que eu ia "Só voltar lamento." logo. Aí ela falou, só lamento. Meu Deus. Aí eu falei, cara, não adianta a gente ser honesta nesse Verdade, mundo, verdade, cara. E beleza, né? Não consegui um emprego fixo, que seria uma oportunidade para eu poder estar no Rio. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu continuei lá, né? No meu muquifuzinho lá, que não era muito caro para eu pagar. Ganhei a Duda. E aí eu fiquei, vamos ou ficamos, né? E aí um dia eu falei com o Herman, cara, tipo, isso aqui não vai dar nada pra gente. Lá, querendo ou não, eu consigo manter a gente, porque o dinheiro que eu ganhava com a família do Silvio Santos e mais 2 pacientes que tinha lá, eu conseguiria manter a gente. Tipo, com não passando necessidades, mas passando vontades. Sim. Mas daria para viver. Uhum. Vambora, então. E a gente foi morar em Vila Isabel, não sei se vocês conhecem, de frente com o Morro dos Macacos, que é uma favela lá. E a gente começou a vida assim, sem nada. A gente tinha um colchão. O quarto da Duda era direitinho, que minha mãe tinha comprado. E não tinha sala, tinha uma televisão de tubo, aquelas 14 polegadas, era o que tinha. Tinha geladeira e fogão, né? Simples, que minha família tinha dado. Enfim, começamos a vida ali. E eu atendi a família do Silvio Santos, que daria pra gente se manter, para pagar, né, as coisas As contas iniciais. principais. E eu comecei a trabalhar depois numa clínica. E aí, depois o Herman começou a trabalhar. Inicialmente, o Herman cuidava da Duda.
E depois as coisas foram indo e foram Bom que ele acontecendo. acreditou no seu potencial, né? Sim. Porque ele poderia ter falado, não, vem pra cá, a gente vai ficar aqui com a lanchonete e tudo mais. É. E não... Então, poderia não sair do lugar. Mas eu falo que Deus é muito generoso, né? Porque, assim, a Duda veio no momento que precisava de ter vindo. Porque, assim, a família dele estava muito descrente de tudo. O Herman estava muito descrente por tudo que tinha acontecido. Né? A família dele tinha tido problema de falência e tal. Então, a Duda veio para trazer vida. Alegria, vida, né? é verdade. E Renovar de a fé repente, até também, para né? trazer responsabilidade para o casal, sabe? Agora vamos nós dois. Agora, né, a gente... Porque senão tem vocês que ir podiam juntos. seguir, né, rumos diferentes. Ah, não, eu Isso. tô pensando nisso, você pensando nisso, mas ali vocês tiveram que se unir, né? pra Exatamente. poder- Isso que é bacana. E outra coisa, Irlane, nós vimos que você é criadora de um curso que se chama Cuidadores de Idosos Humanizados. Fala um pouquinho pra gente sobre esse curso. Então, minha missão sempre foi cuidar de idosos. Eu sempre tive a certeza que era isso que eu mais queria. Cuidar, trazer qualidade de vida para os idosos, né? Lá desde a faculdade eu já sabia disso. Quando eu comecei a atender idosos. E lá no meu dia a dia, o que eu entendia? Era muito difícil para mim ir atender um idoso. E quando eu chegava lá, esse idoso estava num quarto, às vezes com um cuidador, às vezes não, deitado, acamado, fazendo parte daquela mobília, sabe? Era uma mobília. Ele estava ali parado. Às vezes tinha uma televisão ligada, às vezes não. Às vezes ele estava olhando para o teto. Às vezes eu percebia que o idoso e a cuidadora, eles eram literalmente marginalizados naquela casa. Então estava acontecendo um evento aqui e o idoso estava lá com a cuidadora. E isso me intrigava muito. Eu chegava naquele lugar tentando levar felicidade. Olá, seu fulano, vamos lá. Às vezes eu conseguia, às vezes não. E isso era muito frustrante para mim. Muitas vezes eu saía da residência, eu sempre atendia o paciente na casa dele, né? Então, às vezes eu saía da residência e eu saía mal, porque me incomodava aquela tristeza. Aquela pessoa que um dia já pode ter sido muito feliz. Tinha pacientes que eram super dançarinos e eram acamados e ficava na cama o dia inteiro. E tinha uma úlcera de pressão, que é a famosa escara que a gente chama, de tanto ficar deitado, porque ninguém sabe que se mudar, né, a posição do paciente a cada 2 horas, evita aquilo. Então, assim, isso me intrigava muito. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que mudar. E aí, teve uma vez que eu cheguei para atender um idoso e a cuidadora falou... Falei, o que foi? Ela falou, Irlane, eu acho que eu quebrei o joelho dele. Eu falei, como assim? Ela falou, Irlane, eu fui dar banho nele e o joelho dele bateu no box e agora tá molengo. Eu acho que eu quebrei o joelho dele. Pensei eu com meus botões, eu falei, caraca, que porrada que foi, né? Mas sei lá, né? E quando eu cheguei para ver, na frente do nosso joelho tem um ossinho que chama patela, que chamavam de rótula antigamente. Ele é soltinho, é normal. E a cuidadora não sabia nem isso. E aí eu falei, cara... E ela tava ali há mais de 3 horas, nervosíssima, pra eu chegar pra ver a merda que ela tinha feito. Ah, não vou falar merda. Ver o que ela tinha eu feito. acho que pode. Desculpa. Gente, eu morei no Rio. No Rio, palavrão é o que mais tem naquela cidade. Com palavrão. Então, assim, eu tenho melhorado depois de 4 anos em Leopoldina, mas eu salto. E aí, enfim... Eu cheguei e falei, caramba, eu preciso de capacitar esses profissionais. E aí, a partir daí, eu comecei a montar cursos presenciais lá no Rio, ajudando pessoas lá no Rio. Só que, se eu quiser ajudar um número de pessoas, quanto maior eu quiser, físico, presencial, é muito mais difícil. Agora, o mundo digital nos permitiu isso, né? Eu posso falar aqui agora e eu vou levar isso para o mundo inteiro. Olha que bacana isso. Pois é. E aí, por conta disso... eu comecei a pensar nessas possibilidades. E aí, né, inicialmente, eu pensava em fazer o físico, que eu estava acostumado com os meus alunos. Eu sempre quis dar aula, porque lá atrás eu já tinha dado aula, então eu ia fazer faculdade e eu ia dar aula. Isso era certo na minha cabeça. E aí, quando eu formei, eu pedi a diretora lá para eu dar aula. Ah, eu posso dar aula? E ela falou, então, para dar aula tem que ter pós-graduação. Beleza, corri atrás, fiz a pós, voltei lá na diretora da Estácio na época, né, que era a universidade que eu conhecia a diretora. Falei, então, fiz a pós. Ela falou, então, precisa de mestrado. Nossa. Aí eu falei, beleza, então, não. Vou lá, vou fazer o mestrado. Corri, fui fazer o mestrado,
terminei o mestrado, falei, então, eu fiz o mestrado. Ela falou, então, é porque tá precisando de doutorado, assim, porque a gente tá precisando aqui. Aí eu entendi, não era isso. Era indicação que eu não tinha, gente. Eu não era um QI. O QI. Entendeu? Eu não tinha o QI, né? E aí eu fiquei muito frustrada e tal, mas aí depois eu comecei a dar aula na UF. Eu comecei a trabalhar na UF e eu gostava de dar aula, gostava muito. Só que aí o que aconteceu? O meu marido é matemático, né? Ele não chegou a formar, mas fez engenharia de produção. Então o Herma, a gente tá falando, ele tá fazendo contas. A gente tá aqui, tipo, de bobeira, ele já sabe quanto que você ganha, quanto que não sei o quê. Ele é danado demais. E aí, um dia, a gente conversando, ele falou, cara, porque, desculpa, tá? Mas, assim, é um sonho seu, mas você ganha R$ 43 hora a aula, você tem que elaborar a aula, prova, corrigir trabalho. Você não é daquelas que dá de qualquer jeito, você quer dar da melhor maneira possível. R$ 43. Na época, eu ganhava para atender um paciente R$ 150. É uma disparidade muito grande. Aí ele falou, você vai lá, atende seu paciente, tipo, desculpa, assim, sabe? E aí, tipo, ele me deu um banho de água fria, eu pensei, putz, é mesmo. E aí eu larguei a aula. Mas com uma vontadezinha de querer estar lá, mas realmente não valia a pena. E eu tinha que rodar o Rio de Janeiro inteiro, sabe? E os custos são grandes, com locomoção, os lugares são longe, Nossa, não é tipo muita viagem, coisa, né? Não é igual. Não é Leopoldina, né? 5 minutos e eu tô onde eu quero. Exatamente. E aí eu larguei a aula lá e continuei com meus pacientes. Eu tinha muito paciente. Gente, assim, Deus sempre foi muito generoso comigo, porque eu sempre tive muito paciente e eu não abria mão, assim. Eu pensava assim, porque lembra que eu queria estabilidade? Eu não tive ela. Por quê? Porque eu tinha que atender um paciente. Se o paciente amanhã fala comigo, então, não vou querer mais, tchau, e é menos aquele dinheiro. E eu tinha muito medo da escassez, que eu já tinha passado ela quando a gente foi para o Rio. Então, eu tinha muito medo de faltar. Então, eu pegava todos os pacientes. E eu trabalhava muito no Rio. Eu acordava 5 horas da manhã, gente, ia até 11 horas. E vontade de dar tudo bom, do melhor pra Duda pra também, Duda, né? exatamente. Que a gente, mãe, exatamente. Tô com esse pensamento. E assim, educação, né? Tipo, o colégio que a Duda estudava lá no Rio era um dos melhores colégios. Era muito caro. Mas, assim, pra mim é primordial a educação. Dar uma boa educação. Então, eu trabalhava muito e eu pensava assim, cara, a aula vai ficar para depois, né? E aí eu tinha esses alunozinhos de curso de cuidador, que é o que me matava à vontade ali. E aí um amigo primo, né? Amigo e primo, falou comigo, por que você não vai para a área digital, cara? Tipo, você vai poder falar para muito mais pessoas e tal. Conhece tal pessoa que vai te ajudar. E aí eu cheguei e contei isso pro Herma, porque eu não sou a mais esperta no computador, Herma é. E aí o meu marido falou assim, ai, cara, nada a ver. Tipo, isso não vinga. Não. Da primeira vez eu acreditei, mas agora, esse negócio digital... Enfim, passou um ano, esse meu primo falou de novo comigo, cara, você tá perdendo muito tempo, você podia estar ganhando dinheiro e você tá aí, ó, de bobeira. E eu com medo de largar o certo pelo duvidoso. A gente sempre tem isso, né? Muito, a gente sempre tem muito isso. A amiga Amanda é muito assim. Para ela tomar uma decisão na vida dela, ela tem que pensar, repensar, pensar de porque novo. você, igual assim, a gente não tem, quando vem de uma situação assim, você não tem muito um esteio, né? Você, Deus, e tipo, então você tem que segurar as pontas. Se der errado... Deu errado, entendeu? E não vai ter ninguém ali para enxugar, entendeu? Então, mas hoje, né, depois que eu já passei que deu certo, né? Sim. Eu falo isso, assim, às vezes a gente tem que aprender a queimar pontes. Vou falar isso olhando para você, porque eu acho que você é parecida comigo, não esqueci. E para mim era muito difícil queimar pontes, porque aquela ponte ali eu sabia que eu podia ir e voltar dela. Então eu sabia que ali me vinha uma renda. Então era muito difícil isso. Só que às vezes você precisa de queimar aquela ponte e falar, eu não vou passar mais por ali para eu poder enxergar novos caminhos. Porque senão você vai viver só naquela ponte. Então, assim, hoje eu enxergo, eu precisei de queimar uma ponte, que era o quê? Erlaine, fisioterapeuta, atendendo o dia inteiro paciente a domicílio. Eu queimei aquela ponte e eu falei, então, é agora, né, gente? E aí você vai, entende? Porque não tem como você voltar nela. É verdade. E aí te abre novas possibilidades. E com muita honestidade e humildade, né, eu falo para vocês, hoje eu tenho possibilidades muito maiores que eu não tinha lá naquela ponte. E para mim aquela ponte era a melhor de todas, tá? Pois é. E o digital não tem barreiras, né?
Exatamente. Então, assim, hoje o mundo digital me permite ser professora de alunos da Suíça, da Itália, de Portugal, me permite ter alunos do Brasil inteiro, me permite chegar lá em São Paulo e uma pessoa falar, ah, Erlan? Eu falo. E aí você fica assim, a primeira vez que isso aconteceu, e assim, querendo ou não, quando você está no meio digital, você trabalha um pouco com a sua imagem, né? Sim. E às vezes eu sou um pouco desleixada comigo, sabe? Tipo, sai, vambora, né? E meu marido briga comigo. Você não faz um batom, não sei o quê. Você é uma figura pública, né? Exato. Eu perguntei pra ela, gente, se ela se considera blogueira, porque ela tem números altos no Instagram, no YouTube, né, Irlane? Faz seu jabá. Qual passa pro pessoal? Então, no seu YouTube arroba. hoje, se não me engano, a gente tem 214 mil inscritos. No Instagram tem quase 30 mil, acho que está com 27. E no Facebook, 70 mil. Olha, gente, é um alcance muito alto. É. E mundial. Igual ela falou, tem aluno até lá na Suíça. Exatamente. Então, realmente, você é uma figura pública. Só que eu não penso nisso. Ainda mais em Leopoldina, né? Uma cidade muito pequenininha. Mas teve um dia que eu estava na Sol e Neve, estava eu e meu marido na Sol e Neve tomando sorvete. De repente, uma pessoa falou, Irlane, eu tô esperando você capaz de tomar o sorvete. É você, não é? Eu conheci pela sua voz. Eu falei, é. Aí eu pensei, vai falar de um paciente, conhece minha mãe, né? Alguma coisa assim. Ela falou, caraca, eu te acompanho, eu adoro você. Gente, o Herma ficou vermelho, um pimentão, e o Herma olhou pra minha cara e eu falei, oi, tudo bem? O meu sonho hoje, eu ainda vou realizá-lo, né? É fazer um encontro presencial, porque antigamente eu fazia para as cuidadorazinhas lá, só que assim, eu não consegui fazer mais por causa da pandemia, não sei o quê. Sim. Então eu quero fazer um encontro, só que hoje não pode ser um encontrozinho, porque antes eu fazia, por exemplo, lá no play do meu prédio. Eu fazia coisa de auditório do Cefete pra cima. Exatamente, precisa ser uma coisa maior, porque tem mais pessoas. E esse é meu sonho. E aí o Hermes é matemático, né? Quanto que vai custar? Sei o quê. Equilíbrio tudo, né, gente? Porque tem que ter um. Tem que ter, né? E aí eu falo assim, cara, pode sair no 0 a 0. Eu quero abraçar essas pessoas. Essas pessoas me permitiram ter uma outra possibilidade de vida. Essas pessoas me permitiram fazer com que eu possa levar. Eu falo que eu planto sementes sem ser com as minhas mãos, pelo mundo afora. Eu sei que uma cuidadora, o meu curso de cuidador de idosos, se você entrar aí, agora você vai ver, tem curso de cuidador que custa R$19, que você troca dinheiro por certificado. Tem curso de cuidador que é de 3 meses, tem curso de cuidador que não entrega nada, entrega um papel, que é o certificado. Ou seja, troca dinheiro por certificado, né? Eu não. O meu curso tem 1 ano de duração. Se o aluno não fizer 70% do curso, ele não recebe o certificado. Então, já teve gente que pagou o curso e no final não recebeu o certificado. É um combinado, né? Faz parte do nosso contrato lá. Se não fizer, não recebe. Eu não vou entregar um certificado meu, colocar o meu nome numa situação em que a pessoa não teve o conhecimento. Então, a gente se preocupa em oferecer um curso de verdade. Então, eu falo que quando a pessoa faz o curso, e a preocupação de ser humanizado. O que é ser humanizado? É olhar não a doença, não o Alzheimer, o Parkinson, o AVC. É olhar por trás. Qual é a história dessa mulher? Qual é a história desse idoso? Porque é muito triste, né? Quando, igual eu tô grávida, o Augusto vai nascer e tal, e aí já todo mundo quer conhecer, todo mundo quer pegar, e o idoso não. O idoso, ele fica lá. Dessa forma que você falou. Igual se você não tiver maturidade para poder, até maturidade para poder envelhecer, né? Fica muito difícil, porque você vai esperar o quê? E aí você sendo tratado da forma que de fato não corresponde, né? E eu sempre falo que essa questão de entrevistar é porque a pessoa sempre tem uma história por trás. E quando você é idoso, parece que as pessoas esquecem o que a pessoa fez para a sociedade, por exemplo, né? Contribuiu, né? E exatamente isso. As pessoas têm mania de falar que idoso é igual criança. Não é. Não é. Um vídeo desse, eu fiz um vídeo desse, viralizou. E eu tive muitas críticas, tá? Muita gente falando, é porque você não limpa a fralda dele. Porque você não vê a pirraça dele. Desculpa, idoso não é igual criança. O Augusto vai ter a história dele. O Augusto vai descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele vai descobrir os costumes, a música que ele vai gostar, o jeito que ele vai dormir. O idoso, ele já sabe. O que ele gosta, o legume que ele gosta, a abobrinha que ele gosta, que seja passada no ralador. Ele não gosta da abóbora picada em quadrado.
é um costume e eu tenho que respeitar esse costume porque eu também tenho os meus. Exatamente. Sim. Então não adianta alguém que vai cuidar desse idoso falar, então eu vou fazer do meu jeito, porque é assim que eu sei fazer e você come isso Como aí. isso aí é. Não, seu fulano, como que o senhor prefere a abobrinha? Seu fulano, vamos tomar um pouquinho de sol? Minha filha, eu detesto sol no meu rosto. Não tem problema. Se colocar a perninha no sol, 20 minutinhos, a gente consegue absorver a vitamina D, que é tão importante para os seus ossos. É a preocupação de saber como que ele gosta, do jeito dele. Eu falo que, infelizmente, as pessoas acham que o idoso tem que aceitar tudo que está ali, tudo que é imposto a ele. Não, ele já tem o gosto dele, ele já gosta daquele jeito, ele gosta de dormir daquela forma. Então, assim, a gente tem que olhar para o idoso de uma outra forma. Outro dia aconteceu uma situação que é um retrocesso, porque se você parar para pensar, antigamente existia uma rede de apoios, né? Então, quando o idoso ficava idoso, quem ajudava? Alguém da casa, mulher era do lar, né? Então, tinha uma rede de apoio. Quando uma mulher tinha um bebê, quem cuidava? A tia, a avó, a bisavó, porque existia uma rede de apoio. Hoje em dia, todo mundo trabalha. Exatamente. Todo mundo tem uma possibilidade de trabalhar até muito mais velho. E aí, essa rede de apoio, ela acabou. Então, o que acontece? Tanto a gestante, a mãe, quanto o idoso vai ter que terceirizar esse serviço. Muitas vezes não tem quem possa ajudar. E aí, esse idoso não tem o amor do familiar. É um terceiro que vai cuidar. Se esse terceiro não tem, porque muita gente fala assim, não, para ser cuidador precisa só de amor e paciência. Não, ele precisa de ter a técnica, o conhecimento para saber como conduzir. Às vezes, gente, o paciente tem Alzheimer. O Alzheimer, o paciente tem atitudes que ele não sabe que ele está tendo. É uma doença. E a pessoa está falando que ele está fazendo pirraça, que ele está fazendo manha, que ele é manhoso, que ele não quer tomar banho. É a doença. Quando você consegue trocar a lente e entender que não é ele, é a doença, você consegue respeitar. Se eu virar para você e falar assim, fulano está com câncer. Câncer. Você consegue se compadecer por aquilo. Agora, se eu viro para você e falo, ele está idoso. Idoso. Gente, a partir dos 40 anos, tudo vai envelhecer. Sim. Quando você olhar para sua pele, né, cheia de rugas, lá dentro os seus órgãos também estão assim. Os seus ossos também estão assim. E aí, o que vai acontecer? Para ele vai levantar e vai ter dor todo dia. Ele vai ter que conviver com aquela dor. Para ele, não é fácil sair daqui e ir no próximo quarteirão e voltar igual você vai. Ele já tem desequilíbrio. Né? Então a gente precisa de ter um novo olhar para esse idoso e tentar incluí-lo. Não traz o papai para a mesa não, ele suja a mesa inteira, ele come com a boca aberta. É preciso que a gente faça isso. Um dia você bebê, você sujou a mesa inteira e seu pai teve a paciência. Exatamente. Então faça pelo seu pai, pela sua mãe, o que eles já fizeram por você um dia. Sabe? Então, assim, essa é minha luta, que a gente possa incluir. Papai não vai poder ir no restaurante não, tem escada lá. Então não vai nesse restaurante, vai em um que ele possa ir, que a cadeira de roda chegue, sabe? E é muito ruim quando você percebe que literalmente marginalizam o idoso, ele passa a ser acessório da sala ou acessório do quarto, né? Por quê? Porque ninguém inclui ele em mais nada. Então, assim, a gente precisa de mudar isso, precisa de entender. Eu falo que o cuidador, ele precisa de ter um bom curso para entender quais são as doenças que mais acometem o idoso. O que acontece? O que é diabetes? O que é Alzheimer? O que é Parkinson? Eu atendo um paciente de Parkinson e eu ouvi da cuidadora. Não aguento ele, fica fazendo moleza para andar. Não é que ele está fazendo moleza para andar. Existe uma marcha do parkinsoniano que ele tem que pensar para ele conseguir dar a passada. É da doença. Só que a pessoa é leiga e ela resolve cuidar de um idoso sem conhecimento e acha que ele está fazendo manha. Às vezes eles não conseguem nem sorrir. A pessoa fica assim, sorri pra foto. E ele fala, eu não tô conseguindo. Porque aí todo mundo em cima pedindo aquilo e até ele mandar esse comando, né? Exatamente. E outra coisa, Irlane, muito bem colocado, porque assim, tipo, o meu padrinho, né, era um idoso na época, né, gosto muito dele, gostava muito dele, né? Gosto, né, porque ele já se foi, né, que Mas a gente gostava. gostava. E ele falava muito isso, que a questão que quando você envelhece, ele deu o exemplo uma vez de uma pessoa na praça, por exemplo. Se tiver um idoso na praça, ninguém conversa com ele.
né? A maioria você cumprimenta o jovem, você fala, às vezes você para, conversa e tal, mas com E às vezes não. ele tem muita coisa pra Ele tem contar, muita né? coisa pra contar. É aquele negócio, uma mãe e um pai, eles cuidam de 10 filhos. Mas 10 filhos não cuidam da mãe e do pai. Ô, Erlane, rapidinho, amiga, manda só pra a Erlane, a gente tá falando desse curso dela, é no YouTube, né? Ou não, tem uma plataforma específica, mas no seu canal do YouTube tem muito conteúdo também. Isso. E falar nisso, podem me seguir, tá? Isso, YouTube, Facebook, Instagram, @Erlane Rezende, Rezende com Z, tá? Podem me acompanhar lá que tem muito conteúdo bacana. Se você conhecer um idoso, manda pra ele. Se conhecer alguém que cuida de um idoso, seja familiar ou profissional, né? Porque tem muitos familiares que compram o curso, né? Isso. Porque querem cuidar melhor dos seus idosos também. Ai, que bom. Erlane, o que você acha, se você atuando mais nessa área da geriatria, né, do idoso, o que você acha que o município e o governo, por exemplo, podem fazer para se atentar melhor em relação a isso? Então, a gente... Eu acho que a gente peca muito, tá? Eu não gosto muito de política, mas às vezes eu tenho vontade de entrar nesse mundo para tentar fazer com que as pessoas olhem para a geriatria, para a terceira idade, porque a gente precisa de ter, por exemplo, asilos, né, instituições de longa permanência que ofereçam cuidado. A maioria das instituições fazem o quê? Colocam o idoso lá, ele tem comida, bebida e higiene. Pronto. Pois é. E aí não tem um estímulo, não tem uma fisioterapia decente, não tem uma terapeuta ocupacional que vá lá para estimular, musicoterapia. Então, a gente precisa de incluir isso, né? E assim, a gente vive uma realidade, gente, eu ajudo algumas instituições de longa permanência, né? E já aconteceu de eu estar numa instituição e chegar uma senhorinha muito simplesinha, sem roupa, chegou para a instituição, ela não tinha uma mala. E aí, me chamou a atenção aquilo, eu falei, mas como que ela tá chegando? Ela não tem mala? E aí, a assistente social me falou, então, Erlane, essa senhora, ela estava morando numa casa em que o familiar pegava o dinheiro dela, deixava ela sem dinheiro, e ela estava comendo a ração do cachorro. Nossa! Tem noção disso? Meu Deus! Então, vamos pegar esse gancho aí, vamos falar sobre o direito do idoso, sobre o estatuto do idoso. O que você acha? Você acha que ele é aplicado na prática, ou você acha que está só ali no pedaço de papel, tem muito que evoluir? Então, ele está no pedaço de papel, eu acho que a gente tem muito que evoluir, acho que a gente precisa de ter um olhar por aqueles que não falam, porque o idoso, ele não tem mais força de luta, ele não consegue mais falar, então, aqui, ó, falta eu aqui, ele não consegue mais fazer isso, e ele entende que ele já está velho mesmo, então aquilo ali é o que tem para ele, e não é. Ele pode ter qualidade de vida. Quando a gente vê um vídeo no YouTube de uma velhinha, de um idosinho dançando, e aí a gente acha muito bacana. E isso é possível para muitos idosos. Só que a gente tem que oferecer para ele, falar, então, isso ainda é possível, né? Eu falo que antigamente, vocês são mais novos que eu, não sei se vocês têm essa visão, mas eu lembro que antigamente, quando eu vi uma pessoa de 50 anos, era idosa, era velhinha. Sim, e aí usava aqueles vestidinhos redondinhos, né? Que era de vovozinha, né? Hoje em dia, não. Uma pessoa de 50 anos, 60 anos está muito ativa, né? A gente está tendo uma possibilidade de viver mais e melhor. E aí, a gente pode oferecer para o idoso melhores qualidades de vida. A gente pode oferecer para ele uma possibilidade de ter vida longa e com qualidade. Então, eu acho que o Estatuto do Idoso, eu acho que os governantes, eles podem ter um olhar ativo sobre esses idosos, oferecendo qualidade de vida, oferecendo saúde, não só resolver a doença, né? Sim. Porque, de uma forma geral, o que eles resolvem? Adoeceu, resolve. Não. Vamos tentar prevenir. O que a gente pode fazer para oferecer qualidade de vida? E aqui na nossa cidade, a gente está vendo a movimentação da prefeitura, no sentido, a doutora Gisela veio aqui, falou que está sendo desenvolvido lá um centro para mulher, violência contra a mulher, para a mulher ser atendida, ter um apoio psicológico e tudo mais. Aí veio a Tairine, falou que está tendo, e a Lorena também, e estão desenvolvendo um centro de referência para o autismo e o idoso, Precisamos do idoso. Precisamos do Vou idoso, lá no prefeito, gente. E a gente quer o prefeito.
aqui. Antes de continuar, gente, primeiramente gostaria de falar que a amiga Amanda vai ser essa idosa moderna, tá? Cabelão, batom roxo, cílios e cropped. E aí de quem fala mal disso? E teimosa também, mas não teimosa nesse sentido de que, entendeu? Não, mas a teimosinha vai vir para todos os idosos, tá? Não tem Às vezes eu escuto assim, nossa, Irlane, minha mãe tá teimosa demais. Então, mas quem não é? É verdade, a gente é E aí, é até uma forma do idoso, porque olha só, o que acontece, gente? Quando você se coloca no lugar do outro, você consegue ter uma percepção melhor. Por quê? O idoso, ele já está sentindo que as habilidades dele diminuíram, o equilíbrio dele já não é o mesmo. E aí, ele precisa de pedir o filho dele, que eu acho um absurdo, porque tudo hoje é online. Sim. Meu filho, falaram que tem que ser por e-mail. Você faz para mim? Ele vai perdendo as capacidades. Antes ele ia no banco e resolvia tudo, agora ele não consegue mais. E aí você fala, pai, não sei o que, ou mãe, não sei o que, Já te ensinei, já te falei como é que faz. Exatamente. E ele vai perdendo as forças dele. E aí, quando você vira pra ele e fala, vai vestir essa roupa. Não, agora não vai tomar banho, não. Ele fala, tá de sacanagem. Até nisso, né? Fazer o que eu queria. E aí ele vai ser teimoso, porque ele quer mostrar o lugar dele no mundo. Fazer, E aí, né? eu sempre falo, o diálogo humanizado. O que é isso? Em vez de você virar pro idoso e falar, seu José, vamos embora tomar banho agora. Não, seu José, tá na hora. Você virar pra ele e falar, seu José, o senhor quer tomar banho às 8 ou às 9? O que o senhor prefere? E aí já dá a opção de escolha pra ele, dele ter autonomia. E aí, pra criança, você faz isso assim. E ele vai falar, eu quero tomar banho às 9. Tá bom, então, às 9 eu te falo. Seu José, deu 9. A hora que o senhor mandou. Foi ele que mandou. Ele fala, tá bom, é o horário que eu quero. Você entende que ele tá fazendo o que você precisa sem que você mande. E aí é outra coisa também, tá? Eu lembrei disso e é uma coisa importante. O idoso, ele para de querer tomar banho. Não é porque ele é porquinho, não é porque ele não tem a preocupação com a higiene dele, não é nada disso, gente. O idoso está com mais desequilíbrio. O idoso sente um frio absurdo. Se para você tá fresco, para ele tá frio. Se para você tá frio, para ele tá nevando. Então... Isso se torna um transtorno tomar banho. Exatamente. A minha mãe, hoje de manhã, eu cheguei aqui, ela, nossa, tá muito frio. Eu falei, mãe, não tá, não. Só que ela tá com 72. Exatamente. E aí, outro problema. Às vezes, você vai dar banho no idoso, você cuidador, uma pessoa que ele não conhece, e alguém vai colocar a mão na sua vagina, no seu pênis, no seu ânus. Imagina. Às vezes, isso, pudor, gente... né? E se fizer isso com você hoje, você que tá com a plena... Às vezes acontece da pessoa, sei lá, fazer uma cirurgia, fazer uma plástica, ganhar neném. Você vai precisar de um auxílio naquele momento. Quando alguém faz isso por você por um períodozinho que você sabe que vai passar... Já incomoda. Imagina essa pessoa que sabe que dali é só ladeira abaixo. É verdade. Então, a gente tem que ter esse olhar. De olhar para esse idoso e pensar, gente, esse banho... Para ele é um sacrifício. Então, não precisa tomar banho todo dia. A gente está acostumado com isso. Meus alunos da Suíça, o idoso toma banho 2 vezes por semana, gente. Tá todo mundo vivo lá. Ninguém morreu, não. Todo mundo bem, vivo, sem cascão. Exatamente. Então, a gente pode ter o cuidado. Não, seu fulano, então vamos fazer só a higiene íntima para não dar cheirinho ruim e tal. Então, a gente faz higiene íntima. Amanhã a gente toma banho. Todo dia é uma tentativa desse banho. Tem dias que vão ser dias de glória e dias de luta. E tá tudo bem. E não precisa de criar. Existem familiares que brigam, gritam. Faz o idoso tomar a força. Eu já presenciei cenas dessas. Né? Então, assim, a gente pode fazer com que isso seja mais leve, né? E vamos pra pergunta. Vamos pra também, pergunta. Né? Uma pergunta do tipo assim, pode. Tipo assim, Irlane, pode ser especialista em cuidados com idosos e ter medo de envelhecer? Pode. Você tem medo de envelhecer, Irlane? Não. Você tá preparada? Tô. E você, velha, junto com a Amanda. Colocar o cropped. Tamo junto. Eu falo que eu vou trabalhar até quando eu morrer. Minha filha brinca comigo assim, e se você ficar paraplégica? Eu vou trabalhar na cama de telemarketing. Porque eu vou trabalhar até... enquanto eu puder, enquanto Deus me permitir, eu vou trabalhar. Eu não tenho medo de envelhecer, de ter rugas, de nada disso. Mas tem muitos cuidadores, né, que têm medo de envelhecer. E tem muitos cuidadores que têm medo do que vai acontecer com eles, porque eles estão enxergando hoje o que acontece com o idoso, né? Então, isso faz parte do conhecimento. Quando você conhece,
que você pode cuidar de você hoje, para amanhã você ter uma velhice melhor, ou que hoje você pode ter um passo a passo para amanhã você ter uma vida melhor, porque você pode programar, né? Muitas Sim, pessoas sim. já se programam. Eu quero, quando eu tiver, né, com 70 anos, eu quero ir para a instituição de longa permanência tal, que essa é boa, que eu conheço, né? Eu tinha uma idosa que eu atendia no Rio, num lar israelita. Ela deu o apartamento dela, ela não tinha filhos e ela escolheu o lar que ela queria, ela fez toda uma documentação que a hora que ela sentisse necessidade, ela ia para aquele lar e o apartamento dela seria deles. Olha. Com a condição de que ela teria até os seus últimos dias, né, o atendimento com fisioterapia, fono, o que ela precisasse, né, que os médicos determinassem que seria necessário. E assim, ela morava no apartamento no Leblon, algo muito caro. Muito caro, verdade. Então, assim, tem pessoas que já pensam como que elas querem envelhecer, de que forma, o que elas vão fazer. A nossa cultura aqui no Brasil não parte muito disso. Mas eu trabalhei com determinadas pessoas que tinham idosos em casas e que já tinha essa programação. E eu acho muito bacana isso, porque a maioria das pessoas não pensa, né, no envelhecimento. Sim. Né? Ô, Erlane, uma coisa que eu queria saber, assim, do seu público, lá nos seus cursos. Você tem mais filhos ou você realmente tem cuidadores que são, né, os filhos quando terceirizam e os cuidados com o pai e a mãe? Porque eu não sou filha única, eu tenho um irmão que é filho do meu pai, mas ele mora lá em Ubá, a gente tem 15 anos de diferença. Então, tudo que tem que resolver aqui em Leopoldina, gente, sou eu para resolver. E aí, eu sempre falo com o Dalmo que eu quero ter 2 filhos para ter como dividir essa responsabilidade no futuro. Mas você sente que o seu público é mais terceirizado ou é o familiar? É terceirizado. Terceirizado. Na verdade, eu ouço muito dos cuidadores assim, caramba, Erlane, se eu tivesse visto isso tudo, eu teria cuidado da minha mãe diferente, do meu pai diferente. Os profissionais que cuidaram, né, dos seus entes queridos que já se foram. E quando o cuidador familiar vem fazer o curso, ele consegue oferecer mais cuidado. E o cuidador, ele também precisa de cuidado. Então, o filho que cuida do pai, ele cuida do pai integralmente, 24 horas por dia. Abdica da vida. Exatamente. E isso também faz com que, às vezes, o cuidador entre em depressão, porque ele vai ficando esgotado. Então, é preciso que tenha conhecimento para saber como cuidar. Só que isso, né, a gente não tem essa cultura ainda. Quem cuida do idoso, qualquer um. Quem pode ir? Exatamente. A vizinha, tá de bobeira. Ô, dona fulana, você não quer vir ficar com o pai todo dia aqui para mim, não? Vou. Eu te pago tanto. Entende? Né? E eles também têm que saber do direito dele, né? Os cuidadores. Que não é só isso. Te dou R$100 pra você ficar aqui de noite. Não, tem muita questão envolvida. E a gente vê que na seara trabalhista, a demanda tem aumentado muito. Porque eles estão tendo esse choque de realidade. Provavelmente estão se deparando com os seus cursos, mostrando para eles. Gente, é assim, assim, assim. Então, eles estão procurando mesmo. E a área da geriatria, né, ela vai crescer cada vez mais. Cada vez mais temos mais idosos e menos crianças, né? Então, assim... O Dalmo comentou isso outro dia. A gente no centro, ele falou assim, nossa, engraçado, parece que a população idosa está aumentando. É porque as pessoas estão diminuindo a questão de filhos, estão por conta do trabalho, né? Do mundo que a gente vive hoje, capitalista e tudo. Então, assim, tem menos tempo para ficar em casa. Nós mulheres, praticamente, a gente está indo mais para a rua trabalhar do que ter filhos. Hoje, não ter filhos é uma opção de a gente teve convidados aqui que não querem ter. E tudo bem, é uma opção delas. Mas, assim, não querem ter. Então, se fosse outros tempos, era obrigação ter. E hoje em dia não é isso. Ó, eu vou falar para você, tá, amiga Amanda, que episódio necessário. Pois é, que eu sempre digo. Então, gente, ó, de antemão já vamos agradecer a presença da Erlane. O nosso objetivo aqui no Pod é mostrar para vocês os grandes profissionais que temos aqui na nossa cidade, de Leopoldina para o mundo. Literalmente. Por fim, Erlane, eu queria, para algumas pessoas, há uma dificuldade enorme em aceitar quando a idade vai avançando, né? E mesmo que seja um ciclo natural da vida, você, enquanto pessoa e profissional, qual conselho você daria para a pessoa que está sofrendo essa transição? Está chegando na idade, né? Já está mais avançada e está sofrendo essa transição. Qual conselho você daria? Então, hoje, né, a gente consegue entender que as pessoas vivem mais. E elas têm a possibilidade de viver mais e com qualidade de vida. Né? Então, assim,
antigamente, ninguém fazia exercício físico. Tipo, meus avós, meus bisavós nem sabiam que existiam isso. Então, hoje a gente sabe, né, que a atividade física é uma porta para qualidade de vida. Então, eu aconselho que seja uma hidroginástica, às vezes tem problema no joelho, então não pode fazer exercícios muito vigorosos. Então, uma hidroginástica, um pilates, algum profissional de educação física que possa acompanhar, vendo, né, as suas dificuldades, os seus limites. Isso é muito importante. A importância de você entender, enquanto idoso, que você também vai ter seu limite, mas você deve fazer, né? Às vezes eu pego o paciente que está com muita dor, acamado, mas por quê? Porque depois que ele aposentou, ele só ficou na cama. E o nosso corpo é uma máquina, ele precisa de se movimentar. Sim. Se ele não se movimenta, ele adoece. É igual um liquidificador que você compra, que você deixa ele parado, no dia que você vai pegar, muito tempo depois ele está emperrado, não funciona mais. Então a gente precisa de se movimentar, você precisa de levantar todos os dias, ter uma rotina de ir à praça, de ir comprar o pão, de conversar com as pessoas. Já existem estudos que comprovam que a atividade física ou ela pode aumentar o tempo para você ter uma doença mental, por exemplo, né? Então, existe a liberação de um hormônio que vai afetar no seu cérebro para que você ou não tenha doença ou que você, vamos dizer assim, você teria o Alzheimer com 60, 70 anos. Você vai ter com 80. Então, ela Retarda, aumenta né? esse prazo, exatamente. E quando você começa a conversar, quer ver uma coisa que acontece muito? Quando a gente estuda, a gente tem que escrever muito, né? Sim. E aí depois você forma, não sei o quê, no direito não, né? Mas em outras profissões você para de escrever muito. E aí no dia que você volta a fazer uma pós-graduação, aí você fica, nossa, como é que escreve aquela palavra mesmo? Você tem dificuldade, porque há muito tempo que você não faz isso. E o nosso cérebro precisa dessas habilidades, precisa de estar tendo, estímulo contínuo. Então, o que acontece muito, o paciente aposenta, depois fala comigo assim, nossa, o que eu mais queria aposentar, 1 ano depois estou eu aqui doente. Não era isso que eu queria, mas é isso, o corpo é uma máquina, ele precisa de estar ativo. Quando eu falo que eu vou morrer trabalhando, é porque eu quero morrer tendo saúde. Então, independente, né, do que eu vá fazer, eu vou ajudar a instituição de longa permanência, eu vou ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa, porque a gente precisa de estar em movimento, isso é muito importante. É verdade, o meu pai, ele é muito ativo. Ele tem 78 e ele não para, né, amiga? É verdade. Ele não para. E eu acho que se ele parar, ele vai ficar esse o doente. segredo. É esse o segredo. E ele também é muito inteligente, conversa muito bem, e assim, mas é aquela coisa, né? A gente tem que ter mais tempo e denominar mais atenção. A sorte dele, assim, o Dalmo e a Laura são muito presentes com ele e tal. Ele então, gosta de conversar mais com o Dalmo. Que o Dalmo é mais tranquilo, a Laura já puxa mais a orelha, né? É porque é mais fácil, né? Conversar com quem não puxa a orelha da gente. Mas, e o Dalmo também tem uma paciência, assim, né? Eu digo assim, não só com o idoso, mas com a forma geral, principalmente com a amiga Laura. E comigo também, tá, gente? Porque eu sou quase assim, ele tem uma esposa e uma irmã, praticamente. Então ele tem muita paciência com a gente junto. E eu acho que é isso, né? E ele é extremamente... E o São Paulo tem muito a agregar, tem muita experiência. E às vezes é aquela coisa, né? As pessoas não conversam, não chegam e não sabem filtrar a experiência que tem por trás do idoso, né? Mas enfim, Elane, mais uma vez, muito obrigada. Foi um episódio maravilhoso, enriquecedor. E vamos pedir pra vocês aí, se inscrevam no nosso canal, @tipo assim pode, segue a gente no Instagram, Spotify, TikTok, @tipo assim pode, e sigam a Erlane no YouTube, Instagram e Facebook. Erlane Rezende. E até o próximo. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.